Querido Pai, nosso Deus do céu, na Tua presença estamos mais uma vez. Obrigado por esse culto, obrigado que o Senhor já esteve conosco até agora e rogamos que o Senhor continue aqui. Que o Cristo vivo possa se fazer presente aqui. E que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos agora a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nesses tempos de internet, todos nós temos alguém que nós gostamos de ouvir pregar. Nós acabamos tendo uma predileção por pregadores. Isso não está errado, isso é bom. Especialmente nesse período de quarentena, que muitos ficaram em casa, desenvolveram um hábito que não tinham, que era acompanhar cultos pela internet, que era a única opção que tinham. Adorar a Deus, ouvir a sua palavra. E é natural que, nesse tempo, muitos dos nossos irmãos, eles acabaram gostando mais ou menos de alguns pregadores. Nas minhas pesquisas na internet, eu observo muito o que está acontecendo em cada igreja. De vez em quando eu faço, agora nas férias, fiz isso algumas vezes, de saber o que está rolando, né, por aí. E eu percebo que algumas igrejas nossas têm mais visualizações do que as outras, e alguns pregadores têm mais visualização do que os outros. Nada de errado com isso, né? Nós temos um pregador que a gente gosta. Não é ruim quando a gente não gosta, né? Mas a gente gostar de um pregador é muito bom. Embora a gente tenha que tomar um cuidado, e vocês já sabem disso, de não idolatrar o ser humano. O ser humano é um pecador. E fatalmente, em algum momento, ele vai falhar. Nesse tempo de internet também, há um fenômeno novo. Gente decepcionada na fé, gente até abandonando as fileiras da igreja, por conta de um determinado pregador famoso da televisão, ou coisa parecida, que deu uma mancada, que falhou, que pecou. E aí o irmão vem para você e diz: pastor, olha, eu gostava tanto deste aí, e tal, que eu estou até meio fraco na fé. E eu penso comigo, isso é uma bobagem, né? Porque o importante não é o Moisés, não é o Pedro, não é o João, não é o Paulo. O importante é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus, é o que Deus tem a dizer. O ser humano é apenas um mero instrumento nas mãos de Deus, quando ele se permite ser usado por Deus. Essa é a grande verdade. Então, pregadores, irmãos, são apenas seres falhos que transmitem a palavra de Deus. Mas hoje, falando em pregador, né, eu fiz isso à guisa de introdução, eu queria levá-los para o título do sermão que eu coloquei, Conclusões de um Pregador. Mas que pregador é esse? O pregador não sou eu. O pregador não é nenhum famoso da televisão ou da internet. O pregador está na Bíblia. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro da Bíblia chamado Eclesiastes, que é uma versão, o nome Eclesiastes é originário do latim, portanto não tem nada a ver com o hebraico, que foi a língua escrita do Velho Testamento. Esse livro Eclesiastes, no hebraico, tem um título muito interessante, Kohelet. Kohelet quer dizer o pregador, ou alguém que dirige uma assembleia. Então, Salomão, ao que tudo indica seja o autor desse livro, ele desfila, ele transita nos 12 capítulos deste livro como um pregador, que narra a sua relação com Deus, a sua relação com a vida, a sua relação com as pessoas, que narra os altos e baixos da sua experiência e que desfila sua filosofia, suas crenças e suas conclusões. Este é um livro, irmãos, que já deu muito o que falar.
Durante os momentos em que se determinava quais os livros eram sagrados para estar na Bíblia ou não, o livro de Eclesiastes foi um desses livros que foi objeto de discussão. Eu costumo dizer, eu acho que alguém já me ouviu dizer aqui, que, para mim, interpretar Eclesiastes é mais difícil do que interpretar Apocalipse. Bem mais difícil. Porque nós vivemos num tempo muito distante, numa filosofia, num estilo de vida muito distante do quando ele escreveu. E ele também fala de alguma coisa muito pessoal, tanto é que alguns acham que ele é muito cínico, alguns acham que ele é meio depressivo, e alguns acham que isso aqui não tem inspiração. Mas quando você lê o livro todo, quando você estuda o livro todo, você compreende que Deus colocou esse livro aí porque ele tem sentido para a sua vida. E ele nos traz 3 conclusões sobre Deus. A primeira é que Deus é soberano. Ou seja, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o sustentador e Ele é o ordenador de todas as coisas. Deus soberano. A segunda mensagem de Eclesiastes é que Deus é bom. Deus é bom. Sua bondade é infinita. E por último, a terceira mensagem de Eclesiastes é: Deus é justo. Deus é justo. 3 mensagens que temos em Eclesiastes. Mas eu queria, nessa manhã, ler 3 versos de Eclesiastes com vocês e esmiuçar um pouco esses conceitos aqui com os irmãos. Vamos para Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, verso 11, em primeiro lugar. Observe o que diz o autor sagrado. Ele diz assim: tudo fez Deus, 3:11, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Esse é um dos versos difíceis de interpretar aqui desse livro. Mas há aqui, irmãos, 2 conceitos importantes. O primeiro é que esse verso retrata Deus como Criador, fazendo tudo belo e perfeito. Não é essa a ideia que te passa? Ou seja, Deus fez tudo certinho. O velho pastor Bessa, a quem auxiliamos numa série de evangelismos aqui, e o pastor Marcelo, que está lá atrás, auxiliou também, isso há 32, 33 anos atrás, ele costumava usar uma frase para as pessoas entenderem o caráter de Deus. Ele dizia assim: Deus fez tudo perfeito, não houve defeito de fabricação. Ou seja, todas as coisas foram criadas por Deus de forma perfeita, inclusive o ser humano, que depois desviou-se, pecou e se afastou de Deus. Todavia, o que o nosso sábio Salomão está aqui falando é a mesma coisa. Ele diz: Deus fez, o verso 11 diz, Deus fez formoso todas as coisas no seu devido tempo. Deus é um Criador que não falhou. Deus é um Criador perfeito. Ao mesmo tempo, esse verso quer dizer o seguinte: esse Deus que tem poder para criar todas as coisas, Ele também é um Deus soberano sobre todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E nada acontece sem a sua vontade ser cumprida. É o que chamamos de soberania de Deus. Mas aqui há um problema. O problema está no resto do verso. Por isso que eu disse que esse verso é complicado. Ele trabalha com antítese, ele trabalha com oposição. Se de um lado Deus sabe todas as coisas, se de um lado Deus é soberano, se de um lado Deus é poderoso, Deus é criador, há algumas coisas que esse verso fala que são limitantes. Observe o que ele diz assim. Ele diz assim, no final do verso 11, sem que este, o ser humano, possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que você e eu somos limitados, que nós não entendemos tudo sobre Deus.
sobre as obras de Deus, sobre os desígnios de Deus, sobre a vontade de Deus. É interessante isso aqui, ele trabalha com um contraste. Ao mesmo tempo que Deus é tudo, o ser humano tem dificuldades, tem limitação, tem enigmas, tem mistérios na sua vida que ele não consegue entender e ele nunca vai conseguir entender. É isso que ele está dizendo. Irmãos, essa é uma verdade. E eu sintetizei isto aqui numa frase, que seria o primeiro tópico do sermão desta manhã. E a frase é a seguinte: acreditar que Deus é soberano nos permite viver com mistérios. Olha que interessante. A vida tem mistérios. Por que certas coisas nos aconteceram, irmãos? Eu não sei. Por que certas coisas vêm à nossa vida? Eu não sei. Por que Deus permitiu determinadas coisas? Eu não sei. Por que Ele fez assim e não fez do jeito que eu queria? Também não sei. A vida tem mistérios que nós não conseguimos decifrar. Nós estudamos a Bíblia, nós oramos, nós falamos com Deus, Ele nos responde muitas vezes, mas muitas vezes Ele diz: a minha graça te basta. Muitas vezes Ele faz como fez com Jó. Depois de todo aquele sofrimento, a conclusão do livro de Jó é a seguinte: Jó não compreendeu por que sofreu, mas ele compreendeu Deus, e isso basta. Deus esteve presente. Nem sempre Ele nos dá todas as respostas, todos os enigmas. Aliás, a própria existência de Deus, irmãos, pode ser colocada como um mistério. Eu sempre digo assim: imagine que todo o conhecimento que existe, há pessoas que ficam se debatendo e sofrem muito com isto. Porque a ciência nunca provou a existência de Deus. Ela nunca provou e ela nunca vai provar. Nós temos apenas evidências, mas nós não temos provas cabais, finais da existência de Deus. Isso é uma ilusão também. E nesse mistério alguns se perdem. Como é que eu posso acreditar nesse Deus? Como é que eu posso acreditar em um Deus que eu nunca vi, que a ciência não provou num laboratório? A ciência não consegue nem resolver certas coisas banais do dia a dia. Imagine ela resolver essa situação essencial da vida, que é a existência de Deus. Eu sempre digo assim: imagine que todo o conhecimento do mundo, que toda a ciência, que toda a sabedoria, que todos os estudos estivessem reunidos num lugar só. Quanto por cento nós já descobrimos dos mistérios da vida, nós já deciframos dos mistérios da vida? Quanto por cento? Eu não sei. Eu arriscaria dizer que talvez a humanidade já resolveu 5% dos mistérios da vida. Alguém pode discordar de mim e achar até um pouco mais? Há certas coisas na própria... Você toma medicina, por exemplo. Há certas coisas que na própria medicina os estudos ainda estão em andamento. Nós estamos há 2 anos aí com um negócio chamado coronavírus e nós ainda não sabemos tudo e a ciência não sabe tudo. A gente vai andando conforme vai sendo revelado, vai sendo mostrado e a gente vai obedecendo e a gente vai andando e as coisas vão andando e nós estamos aqui vivos, graças a Deus. Mas convenhamos, irmãos, sabemos tudo sobre esse vírus? Que é um negocinho de nada, né? Agora imagine o universo inteiro. Então eu arriscaria dizer assim, que 5% de todo o conhecimento, de toda a ciência, está já à disposição no mundo. Mas faltam quanto para chegar a 100? 95. Eu disse um dia para uma pessoa que não acreditava em Deus, eu disse assim: e se o mistério de Deus, da existência de Deus, estiver nos 95? Você vai perder tudo por não acreditar em Deus? Ou você vai fazer como eu faço, sentir Deus na minha vida, no dia a dia, na minha experiência, na minha alegria, no meu sofrimento? Então, a conclusão do nosso querido irmão Salomão, ela devia ser a minha conclusão e a sua também. Acreditar que Deus é soberano nos permite viver com o quê? Com mistérios. Com coisas que a gente não consegue entender, mas que a gente não pode perder a fé em Deus. Nesses anos que preguei aqui, tentei mostrar isso a vocês. Não perca a sua fé, não desanime, mesmo que você não esteja entendendo tudo
o que está acontecendo com você, porque os mistérios de Deus estão no controle dele e ele vai fazer bem para você. Essa é a verdade. Agora observe o verso 12. Eu disse que ia ler 3 versos, agora está no segundo. 3:11, eu já li. Nesse 3:11, ele me permite acreditar que Deus é soberano, e sendo soberano, eu posso viver com mistérios que nunca serão resolvidos. Mas eu creio num Deus que é soberano e que sabe o que é melhor para mim e que me abençoa. Essa é a grande verdade. Agora, o texto aqui diz, no verso 11 ainda, que Deus pôs dentro do ser humano o quê? A eternidade no seu coração. O que ele está tentando dizer com isto aqui? Ele não está tentando dizer que o homem é eterno, porque o homem é pecador, que a mulher é pecadora. Ele está tentando dizer que o nosso alvo, o nosso foco deve ser a eternidade. Deve ser nos preparar para a vida que vale a pena, nos preparar para a vida eterna. Esse deve ser o nosso foco. Deus pôs no coração do homem a eternidade. E então ele cita o verso 12. O verso 12 diz assim: sei que nada há melhor para o homem, para o ser humano, do que regozijar-se e levar a vida, o quê? Regalada. A segunda frase que eu tiro daqui é esta: confiar que Deus é bom nos permite viver com alegria. Confiar que Deus é soberano nos permite viver com mistério. Ao passo que confiar que Deus é bom nos permite viver com alegria. O que ele retrata no verso 12? Ele retrata uma vida gostosa, irmãos. Ele retrata uma vida feliz. Ele retrata a vida de alguém que, embora tenha uma casa simples, tenha um pouco dinheiro, tenha um carro simples, tenha uma vida simples, é alguém que se sente feliz com esta vida. É alguém que se realiza nas pequenas coisas da vida. Como ver o sorriso de um filho, como abraçar uma filha, como sentir-se útil na vida de alguém. Pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas atitudes. A vida é boa, meus irmãos, apesar das lutas, dos problemas. Qual é a nossa maior angústia quando passamos pelo Covid, por exemplo? Eu não quero morrer. É isso que a gente dizia, não é assim? Eu não quero morrer. Esse aqui esteve lá, né? E você certamente pensava, eu não quero, porque eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho... A vida é boa, irmãos, apesar das dores, apesar das angústias, viver é bom. E quando nós vivemos confiando que Deus é bom, a vida de fato se torna feliz, a vida se torna alegre. Se eu confio que Deus é bom e que Ele quer o melhor para mim, não importa onde eu estiver, Ele estará comigo. Não importa o que eu fizer, Ele estará comigo. Ele me ama, eu estou com Ele e Ele está comigo. É isso que o sábio está falando. Confiar que Deus é bom nos permite viver com o quê, irmãos? Com alegria. Você é alegre? Você é feliz? Você é agradecido a Deus? A vida nos ensina de forma errada, de que o que nós temos é tão pouco, que nós temos não é suficiente, nós queremos ter mais, mais, mais e mais. Mas a palavra de Deus diz que quando nós confiamos em Deus, que Deus é bom, as coisas da vida, sejam grandes, sejam pequenas, elas tornam-se para nós o quê? Felicidade, alegria. E cada minuto da nossa vida, irmãos, nós valorizamos. Cada minuto da nossa vida, nós entendemos que é um dom, que é um presente de Deus, e nós devemos viver isso intensamente. Devemos falar às pessoas que nós as amamos, devemos abraçar as pessoas, devemos ajudar as pessoas, devemos amar as pessoas. Porque isso traz vida, vida nesta terra, e deve nos conduzir para a vida eterna também. E então eu termino com o clássico texto de Eclesiastes. Folheie a sua Bíblia para capítulo 12, versículos 13 e 14. Esse é um clássico texto que normalmente nós usamos para falar da lei de Deus, para falar dos mandamentos de Deus,
para falar da obediência que todos nós precisamos ter a Deus. Isso não está errado. Mas o verso 13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, tudo que ele falou, ele fez filosofia, 12 capítulos de máximas, de ensinamento, de tanta coisa, de pregação, né? Porque ele é o pregador aqui. Ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e o quê? Guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. E ele diz mais: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui me permite elaborar uma frase e dizer que saber que Deus existe e é justo nos permite viver com responsabilidade. Você percebeu? Nessas 3 frases está o resumo da vida, as conclusões do pregador. Na primeira frase diz assim: Deus é soberano, mas existem mistérios, não nos apavoremos com eles, sigamos em frente, porque Deus é maior do que tudo isto, e todas as respostas que precisamos ter, Ele nos dará, não todas, e aqui, na resposta que Ele não der, Ele mesmo virá para estar conosco. Em segundo lugar, o texto diz assim: se você confia que Deus é bom, desfrute a vida, seja feliz, se alegre, viva a vida. E aí, com medo daqueles que às vezes acham que a vida é libertinagem, ele fecha o assunto com um terceiro ponto. Ele diz assim: confiar que Deus existe, que Deus é justo, nos permite viver com responsabilidade. E ele diz assim: aqui estão os mandamentos, aqui está a cartilha, aqui está o caminho que você seguir. Que se você seguir esse caminho, você vai ser feliz. Pois não é isso que nós cremos, irmãos? Aqueles que obedecem à lei de Deus, que guardam os mandamentos de Deus, são pessoas felizes. Porque eles não têm problemas com a polícia, eles não têm problemas com as pessoas, eles têm uma vida reta, eles têm uma vida correta, eles têm uma vida com Deus. Esse é o ponto que o autor do livro de Eclesiastes e de toda a Bíblia quer nos mostrar. Crer que Deus existe, que Deus é justo, nos permite viver com responsabilidade. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e o quê? Guarda os seus mandamentos. Anda com Ele. Você vai ser feliz aqui nesta vida. E não esqueça que dentro do seu coração está a eternidade. E é para lá que você vai. Que Deus abençoe a você. Durante muitos anos eu guardei nos meus arquivos, eu brinquei aqui um dia com alguém dizendo o seguinte, que não é que eu sei muito, é que eu tenho bons arquivos, né? E bons livros também. Eu guardei nos meus arquivos uma história. Talvez você já tenha ouvido essa história. Ela não é tão comum assim. Mas eu queria ler essa história para vocês. Essa história foi contada por um pregador chamado Peter Marshall, famoso pregador. Ele dizia o seguinte nessa história: certo homem costumava ir à cidade mais próxima algumas vezes durante o ano para vender os produtos que, junto com a família, cultivava em suas terras. Um filho sempre o acompanhava. Certa manhã, bem cedo, ainda, os dois carregaram o carro de boi e partiram. O moço calculou que se andassem todo o dia e à noite, chegariam com tempo suficiente para aproveitarem as melhores oportunidades de venda na feira. E com o rapaz exigindo pressa, enquanto fustigava o boi com um aguilhão, iniciaram a jornada. Pedindo calma, o velho, o pai, esticou-se na carroça, protegeu o rosto com um chapéu e começou a cochilar. Alguns quilômetros depois, chegaram a uma casinha. E o pai, sob os protestos do filho, disse: vamos parar um pouco e dizer bom dia ao seu tio.
Moramos perto e raramente nos encontramos. Depois de uma longa conversa, retomaram a caminhada. Agora o pai dirigia a carroça, enquanto o filho descansava. Adiante, numa encruzilhada, tomou o rumo da esquerda. E o filho disse: pai, você sabe que o caminho da direita é mais curto, já perdemos muito tempo, disse o filho. Mas o pai respondeu: mas o caminho da direita é mais bonito. Tenha calma, dizia o pai, e você viverá mais, filho. A noite os alcançou, num lugar que parecia um jardim, com uma paisagem belíssima. Vamos dormir aqui, sugeriu o pai. Dormir? Pai, estamos perdendo tempo. Você parece mais interessado em olhar flores do que ganhar dinheiro? Protestou o rapaz. Obrigado, filho, disse o pai. Esta é a coisa mais bela que você me disse hoje. Tenha calma, você viverá mais. O pai respondeu. No dia seguinte, mal reiniciaram a caminhada, encontraram um fazendeiro tentando tirar seu carro de um buraco. Sob mais protestos do filho, o homem disse: vamos ajudá-lo. Quem sabe um dia poderemos estar na mesma situação. Terminado o trabalho, recomeçaram a viagem. E não muito longe da cidade, ouviram um estrondo que parecia ser um forte trovão, seguido de um intenso clarão e uma imensa nuvem negra. E o filho então disse: chegaremos à cidade debaixo de chuva. E o pai disse: é verdade, meu filho. E o filho então retrucava: eu avisei, perdemos tempo demais, os concorrentes levarão vantagem sobre nós. E novamente o pai respondeu: filho, tenha calma, você viverá mais. Finalmente chegaram ao topo de um morro, à entrada da cidade, e ali, perplexos, ficaram olhando-a demoradamente. Então viraram a carroça e retomaram o caminho de casa, deixando para trás a cidade, que fora Hiroshima, a cidade devastada por uma bomba atômica. Então o filho disse: é verdade, pai, viveremos mais. Essa história, além de ser emocionante, ela é assertiva. Ela nos mostra que vale a pena confiar, que vale a pena descansar nos planos e nos projetos de um Deus soberano. Nesses anos que estive nesse púlpito, com muita alegria, tentei lhes mostrar isto. Vale a pena servir, amar, obedecer a esse Deus maravilhoso que nos ama tanto e que quer nos dar vida não somente aqui, mas quer nos levar para a eternidade. O desafio agora está com vocês. Agora está com você que me ouve. Em casa ou aqui. Você precisa entregar. Você precisa confiar. E você precisa caminhar com esse Deus. Por quê? Porque crer que esse Deus é soberano permite você viver com mistérios. Crer que esse Deus é bom permite você viver com alegria. E crer que esse Deus é justo permite você viver com responsabilidade a vida, sendo abençoado e abençoando aos outros também. O primeiro milagre que tem que acontecer na minha e na sua vida é confiar. Nós agora vamos ouvir uma música pela Regina, e essa música fala exatamente disso. Ela diz que não importa onde estivermos, a volta para Deus é o primeiro milagre, o primeiro passo é você e eu confiarmos. Confiemos no Senhor. E assim viveremos mais. Nesta vida e na vida eterna.
Obrigado pela música. Tantas vezes eu orei aqui, e eu quero fazer a última oração oficialmente como pastor desta igreja. Você poderia ficar em pé? E depois eu quero ir à porta para cumprimentar vocês. Vou colocar a máscara, mas vou estar à porta para cumprimentá-los nesta manhã. Pai querido, nós estamos aqui agradecidos por tantas bênçãos que temos recebido das Tuas santas mãos. Agradecidos por esse tempo que aqui estivemos com esses queridos irmãos, com esta igreja, que cresceu, que estabeleceu-se mais fortemente aqui. Nós louvamos o Teu nome por todos esses feitos. Te agradecemos por tudo, ao mesmo tempo que te pedimos perdão por aquilo que falhamos, que não fizemos o Teu trabalho, mas que o Senhor nos perdoe e nos faça andar contigo de forma diferente. Ó Pai, aqui estão os nossos irmãos. Alguns estão em casa, estão nos vendo agora pela internet. Que a Tua bênção seja extensiva a todos. Nessa manhã, estudamos as conclusões de um pregador do passado, Salomão. E essas conclusões nos mostraram, em primeiro lugar, que acreditar ou crer num Deus soberano traz também em si alguns mistérios. Não entendemos tudo sobre Deus, não somos donos da verdade. Há dúvidas, há questionamentos em nós, e isto faz parte desse processo espiritual. Mas que nunca percamos de vista que esse Deus nem sempre nos responde do jeito que queremos, ou da maneira que apreciamos, mas Ele sempre está conosco. Que tenhamos a certeza da Sua presença e da Sua bênção na nossa vida. Nessa manhã, também reforçamos de que crer que esse Deus é bom nos permite viver com tranquilidade, com felicidade, nos permite desfrutar a vida do que ela tem de melhor. Mas crer que esse Deus é justo também nos permite viver com responsabilidade. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todos os homens. Porque um dia haverá um juízo e até aquilo que está escondido aparecerá. Que possamos viver com esta responsabilidade. E, finalmente, que possamos viver com confiança, com fé, com dedicação, com entrega ao Senhor. Que cada membro dessa igreja possa manter sua vida de comunhão, de oração, de estudo da Bíblia, de busca do poder do Espírito Santo, para se preparar para o evento dos eventos, para a noite mais importante da história da humanidade, a vinda do Teu Filho Jesus. Logo, logo teremos o desfecho dos acontecimentos finais. Já estamos vendo movimentos, já estamos vendo tendências, mas logo os sinais todos se cumprirão e Jesus voltará para nos buscar. Esse é o nosso anseio, essa é o nosso anelo, é a nossa esperança. Por isso, Senhor, que isso nunca morra dentro de nós, mas que sejamos firmes até que Jesus venha. Em nome dele que nós tudo pedimos e já agradecemos. Amém.